Bacana, um oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. Construtora Leal Moreira, sinônimo de elegância e conforto. Gave Resorts, sua casa de férias é um Gave Resorts. Aqualand, venha conhecer o maior complexo aquático da região norte em Salinas. Laboratório Pro Análises, agora no Marizal você tem alta tecnologia, rapidez e confiança. Tudo conveniência, o novo conceito em conveniência. Olha, a igreja de Sainte-Chapelle é essa que está aqui. Ela é do século XIII. Ela tem 15 maravilhosos vitrais. Bom, para poder entrar, você tem que comprar o ingresso antes. E você vai pegar uma fila longa. Pois é. Além de pegar uma fila longa, você vão te deixar esperando na fila mais do que o tempo da entrada do seu ingresso, mas vale a pena. É um lugar muito visitado, ela passa por obras externas, nós já estivemos lá e temos uma história de uma igreja maravilhosa do século XIII. Você que acompanhou Bacana sabe que eu sou doido por igreja, acho que eu vou fazer um programa só de igreja. No coração de Paris, cercada pela agitação da cidade, ergue-se uma obra-prima da arquitetura gótica, a Sainte-Chapelle, um templo de luz e cor, cuja história e beleza encantam milhões de visitantes todos os anos. Construída entre 1242 e 1248, a Sainte-Chapelle foi encomendada pelo rei Luís IX, também conhecido como São Luís, para abrigar relíquias sagradas, incluindo a coroa de espinhos de Cristo. A capela foi projetada para ser um lugar de culto, mas também um símbolo de poder e da fé do monarca. A Sainte-Chapelle é um exemplo impressionante do estilo gótico. Com sua estrutura alta e esbelta, as suas torres elegantes, ela se destaca na paisagem parisiense. Mas o que realmente a torna única são suas janelas de vitral. Com mais de 15 metros de altura, essas janelas magníficas cobrem quase toda a superfície das paredes, criando um efeito de luz deslumbrante. Os vitrais da Sainte-Chapelle contam histórias da Bíblia e da vida de Cristo, em um espetáculo de cores que impressiona. Ao todo, são 15 janelas, cada uma com cerca de 1.500 figuras, que narram desde a criação do mundo até a ressurreição de Cristo. Quando a luz do sol entra, as cores vibrantes transformam o espaço, criando uma atmosfera quase mágica. Além de ser um marco histórico e artístico, a Sainte-Chapelle continua a ser um local de adoração. Fiéis e turistas se reúnem para apreciar não apenas a beleza, mas também a espiritualidade que permeia o ambiente. A capela é um lugar onde a história e a fé se entrelaçam. Ao longo dos séculos, a Sainte-Chapelle passou por várias restaurações.
Durante a Revolução Francesa, muitos de seus tesouros foram perdidos, mas a capela sobreviveu. Nos séculos XIX e XX, projetos de restauração buscaram preservar essa joia arquitetônica para as futuras gerações. Visitar a Sainte-Chapelle é uma experiência imperdível. Os visitantes podem explorar não só a capela, mas também o ambiente ao redor, que inclui o Palácio da Justiça. Com uma programação diversificada, incluindo concertos e exposições, a capela continua a ser um espaço vibrante de cultura e arte. A Sainte-Chapelle não é apenas uma construção, é um testemunho de fé, da arte e da história de Paris. Seu esplendor gótico e suas histórias eternas a tornam um destino que cativa e inspira todos que têm a sorte de cruzar suas portas. Ao visitar essa obra-prima, você não está apenas admirando a beleza, mas também se conectando a séculos de história. Olha, nós estamos num prédio chamado Concierge. Ele é do século V. Para vocês terem uma ideia, aqui é onde morou durante vários anos toda a monarquia francesa. Depois esse prédio se tornou um presídio, o pior presídio de Paris. 2.700 pessoas morreram aqui. Maria Antonieta, a famosa rainha, saiu daqui direto para a guilhotina. É aqui que nós estamos e você vai descobrir um pouco mais no Bacana. No coração de Paris, às margens do Sena, ergue-se um dos marcos históricos mais fascinantes da cidade, a Conciergerie. Antigo palácio real, depois transformado em uma das prisões mais temidas da Revolução Francesa. A Conciergerie é um testemunho da história tumultuada de Paris e da França. A Conciergerie foi originalmente construída no século XIV, como parte do Palácio da Justiça. Durante o reinado de Felipe IV, o palácio serviu como residência real e centro administrativo. Com o tempo, a Conciergerie passou a ser usada como prisão, especialmente durante a Revolução Francesa, quando muitos dos seus mais notáveis prisioneiros aguardavam julgamento e muitas vezes a execução. A arquitetura gótica da Conciergerie é impressionante, com suas torres, arcos e detalhes intricados. Um dos destaques é a famosa Salle de Gendarme, uma enorme sala de 60 metros de comprimento, que era utilizada para guardar prisioneiros e que impressiona pela sua grandiosidade. Durante a Revolução Francesa, a Conciergerie se tornou um símbolo do terror e da opressão. Aproximadamente 2.700 prisioneiros foram encarcerados aqui, incluindo figuras célebres como Maria Antonieta, que foi detida na Conciergerie antes de ser executada na guilhotina
em 1793. A sala onde ela ficou presa ainda pode ser visitada, proporcionando uma conexão direta com esses momentos sombrios da história. Após a Revolução, a Conciergerie passou a ser utilizada para outros fins e, eventualmente, foi transformada em um imponente monumento histórico. Hoje, é um museu que oferece aos visitantes uma visão fascinante do passado. A Conciergerie é classificada como um monumento histórico da França desde 1914 e é uma das atrações turísticas mais visitadas de Paris. Os visitantes podem explorar suas celas, corredores e a famosa Capela de Conciergerie, que é um exemplo impressionante da arquitetura gótica. A capela, com suas vitrais coloridas e detalhes ornamentais, contrasta com a sombria história da prisão. Ao visitar a Conciergerie, os turistas podem não apenas aprender sobre a história da prisão, mas também sentir a atmosfera que envolve este lugar carregado de histórias. O museu oferece visitas guiadas e exposições interativas que trazem à vida os eventos que moldaram a França e o papel da Conciergerie. É uma experiência educativa que cativa tanto os amantes da história quanto aqueles em busca de entender melhor a complexidade da Revolução Francesa. A Conciergerie também deixou sua marca na cultura popular. Sua imagem aparece em vários filmes, documentários e obras literárias, retratando a tensão e a turbulência da época. Esse legado cultural perpetua a memória da Conciergerie como um lugar de importância histórica e emocional na narrativa da França. A Conciergerie é, sem dúvida, um dos locais mais intrigantes de Paris. Com sua rica história, arquitetura impressionante e papel central na Revolução Francesa, ela continua a fascinar e educar aqueles que a visitam. Ao explorar suas celas e corredores, somos transportados para um tempo de incertezas, mas também de transformação. A Conciergerie é um verdadeiro testemunho do passado e um convite para entender o que moldou a França que conhecemos hoje. Aqui em Paris, quando esse complexo foi inaugurado, gerou muita polêmica. Bom, hoje já está incorporado à cidade, ele é recente. Aqui existe a Igreja da Santíssima Trindade Ortodoxa Russa. Pois é, junto a uma universidade, um centro cultural, mas é um espaço moderno, aberto a visitações e diferente. Algo que é diferente da cidade de Paris, uma igreja ortodoxa russa, uma universidade, um centro cultural que fala da cultura russa. No coração de Paris, em meio à beleza da cidade-luz, ergue-se um monumento que é um verdadeiro testemunho da rica herança cultural e espiritual da Rússia, a Catedral Ortodoxa Russa de São Alexandre Nevsky. Com suas cúpulas douradas e arquitetura impressionante, esta catedral não é apenas um lugar de culto, mas também um símbolo da diáspora russa na França. Construída entre 1894 e 1912, a Catedral Ortodoxa Russa foi inaugurada em um período de crescente imigração russa para a França, especialmente
após a Revolução de 1917. A catedral foi projetada pelo arquiteto russo Alexandre Michalov, que se inspirou na arquitetura tradicional russa, trazendo elementos como as cúpulas em forma de cebola, que se tornaram icônicas. A catedral foi construída em homenagem a São Alexandre Nevsky, um importante príncipe russo e santo da Igreja Ortodoxa, conhecido por suas vitórias militares e pela defesa da Rússia contra invasões. A arquitetura da catedral é uma fusão do estilo bizantino e da tradição russa, destacando-se no cenário parisiense. As cúpulas douradas, os mosaicos vibrantes e os ícones cuidadosamente elaborados criam uma atmosfera de reverência e beleza. O interior da catedral é ricamente decorado, com afrescos e ícones que contam histórias da Bíblia e da tradição ortodoxa. Um dos destaques é o ícone de São Alexandre Nevsky, que ocupa um lugar de destaque na catedral e é objeto de veneração pelos fiéis que visitam o local. Desde sua inauguração, a Catedral Ortodoxa Russa tem sido um importante centro para a comunidade russa em Paris. Com a chegada de refugiados e imigrantes russos ao longo do século XX, a catedral serviu como um local de oração, apoio e preservação da cultura russa. Celebrações religiosas, festivais e eventos culturais são realizados aqui, fortalecendo os laços da comunidade e mantendo vivas as tradições. Durante as festas ortodoxas, como o Natal e a Páscoa, a catedral se enche de fiéis que se reúnem para celebrar em um ambiente de fé e comunhão. Além de ser um local sagrado, a Catedral Ortodoxa Russa de Paris também desempenha um papel cultural significativo. Concertos, exposições de arte e atividades educacionais são frequentemente realizados, promovendo a cultura russa e criando um espaço de diálogo intercultural. A catedral abriga um centro cultural que oferece aulas de língua russa, história e tradições, permitindo que tanto russos quanto franceses se conectem e aprendam mais sobre essa rica herança. Hoje, a Catedral Ortodoxa Russa continua a ser um ponto de referência não só para a comunidade russa, mas para todos que desejam aprender sobre a história e a cultura russa. Com a crescente diversidade de Paris, a catedral é um símbolo de acolhimento e respeito às tradições de diferentes culturas. A Catedral Ortodoxa Russa de Paris é mais do que um edifício religioso. É um espaço que une pessoas, preserva tradições e celebra a fé. Com sua beleza arquitetônica e ricas histórias, ela permanece como um testemunho do legado da diáspora russa e da convivência pacífica entre culturas e uma das cidades mais icônicas do mundo. Bacana! Um oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. Construtora Leal Moreira, sinônimo de elegância e conforto. Gave Resorts, sua casa de férias é um Gave Resorts. Aqualand, venha conhecer o maior complexo aquático da região norte em Salinas. Laboratório Pro Análises, agora no Marizal você tem alta tecnologia, rapidez e confiança. Tudo conveniência, o novo conceito em conveniência.